se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas. É tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Descansar, quem te prometeu garante. Descansar, esse mal não é pra morte. Descansar, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Uou, descansa, descansa. Depende de você estar preparado para receber a bênção. Depende de você ter os vasos pra Deus mandar o azeite. Depende de você mergulhar 7 vezes para ser curado. Depende de você restaurar o altar pra ser purificado. Depende de você tirar a pedra pra ressuscitar o que já morreu. Depende de você lavar o lodo dos olhos para enxergar o seu Deus. Pega o cajado, toca no mar, joga a capa e o Jordão se abrirá. Rompa a multidão, estenda a tua mão, que virtude sairá. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. A bênção já foi liberada, meu irmão. Tome posse agora, segura e comemora. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa. Tome posse agora, segura e comemora. Depende de você tirar a pedra. Depende de você lavar o lodo dos olhos para enxergar o seu Deus. Pega o cajado, toca no mar, joga a capa e o Jordão se abrirá. Rompa a multidão, estenda a tua mão, que virtude sairá. Deus ordenou um anjo para me entregar a cura, o milagre que você precisa.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um domingo na presença do nosso Deus para adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Então pega a sua Bíblia, chame agora a sua família, vamos participar de um culto. Não simplesmente assistir um culto, não. Vamos participar, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos. Antes eu quero orar por você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra e a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Do verso 36 até o 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 36 ao 44. Abra sua Bíblia e vamos ler. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Hoje, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, os pastores, os teólogos, os pregadores estão dizendo que a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, está muito perto. Nós não podemos marcar o dia, não podemos marcar o dia. Mas que as evidências, os sinais estão aí para que todos nós vejamos. Esta pandemia, este vírus, é um dos sinais do final dos tempos. No capítulo 24 aqui, Jesus profetizou que no final dos tempos haveria pestes, terremotos, haveria fome, haveria sinais nos céus, na terra, o mar ficaria bravio. Mas aí alguém diz: pastor, isto sempre aconteceu. Já aconteceram várias pestes, já aconteceram vários terremotos, já aconteceram várias fomes, e Jesus ainda não veio. Eu até concordo com você. Mas os sinais de hoje são muito mais evidentes do que tempos atrás. Os sinais de hoje, as profecias se cumprindo hoje, nós podemos dizer que o tempo está mais próximo do que nós pensamos. Então Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem pregadores que até dizem que a grande tribulação já começou. A grande tribulação já começou. A grande tribulação vai durar 7 anos.
3 anos e meio de aparente paz, e depois 3 anos e meio da grande tribulação propriamente dita. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, para começar a grande tribulação, o anticristo tem que se manifestar, o templo tem que ser construído em Jerusalém. Se você der uma pesquisada, der uma estudada, der uma analisada, o terceiro templo em Jerusalém já está pré-fabricado, e tem estudiosos lá do Instituto do Templo dizendo que agora em maio, vai começar a construção do terceiro templo. Agora em maio. As pessoas dizem que o anticristo, os rabinos de Israel dizem que o anticristo já está em Israel, já está em Jerusalém. Está esperando o momento certo para se manifestar. Tem rabinos lá que dizem que já estão conversando com o anticristo, como que se fosse o Cristo. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 25, dá em detalhes esta verdade. Então você tem que entender e saber que Jesus está voltando. A perseguição contra a igreja, a perseguição generalizada no mundo inteiro. No mundo inteiro as igrejas estão sendo perseguidas, fechadas, neutralizadas. Qual o propósito do inimigo? É perseguir a igreja, é fechar a igreja, impedir o culto, impedir-nos de estarmos na igreja, adorando e glorificando a Deus. Então só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Os sinais estão evidentes. Então você tem que preparar a sua vida, preparar o seu coração, arrepender-se. Peça perdão a Deus dos seus pecados, se arrependa, prepare-se para encontrares com o Senhor Jesus. Amós capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então a igreja tem que estar preparada. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem que estar preparada. Aqui Mateus capítulo 25 conta a história do casamento de Jesus com a igreja. Retratado aqui nesta parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. As 5 que estavam preparadas entraram nas bodas do cordeiro, do casamento. As que não estavam preparadas ficaram do lado de fora. E até bateram na porta. Capítulo 25 de Mateus, verso 12. O Senhor Jesus disse para elas: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. A porta já estava fechada. Meu irmão, minha irmã, a porta está fechando. A porta da graça, da salvação, está se fechando. Assim como foi nos dias de Noé. Capítulo 24, verso 37. Assim será também como nos dias de Noé. Agora, como que foi nos dias de Noé? Você conhece a história de Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Vou dar uma passada rápida aqui. Como que foram os dias de Noé? Vamos falar primeiro aqui do nascimento de Noé. Capítulo 5 de Gênesis, verso 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: ele nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E o seu nome será Noé, porque ele consolará os nossos corações. Porque a terra foi amaldiçoada por Deus. Lembra do pecado de Adão e Eva? A terra foi amaldiçoada.
E nesse contexto, Noé nasceu. E a Bíblia nos diz aqui no capítulo 6, o que acontecia nos dias de Noé. O que acontecia? O verso 1, 2, 3 e 4 aqui, o verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, nos dias de Noé, o que acontecia? Promiscuidade. O que é promiscuidade? É a pornografia? É o sexo ilícito? É o sexo ilícito? Nos dias de Noé, foi assim. A corrupção tomava conta no tempo de Noé. A maldade do coração do homem era continuamente má. Continuamente má. A imaginação do coração do homem. E a Bíblia nos diz aqui no verso 6, capítulo 6 de Gênesis, verso 6, então arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra. Arrependeu-se Deus. Deus ficou arrependido de ter colocado o homem sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Deus falou para Noé: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Destruirei. Olha que coisa terrível, como foram nos dias de Noé. Será que não está acontecendo hoje, nos nossos dias, a promiscuidade, a pornografia, o adultério, a prostituição, a lascívia, a fornicação? Está aí na internet, está nas redes sociais. O nudismo tem tomado conta deste mundo. A pornografia continua terrível nesses dias. A malignidade, o pecado do coração do homem, a imaginação do coração do homem continua sendo má continuamente. Verso 5. Agora, verso 8, preste atenção. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. É por isso que Jesus está falando, olha, lembrem-se de Noé. Lembrem-se de Noé. O que estava acontecendo nos dias de Noé? O que estava acontecendo? Meu irmão, minha irmã, dê uma analisada. O que está acontecendo hoje com a intensidade ainda maior? Eu quero desafiar você que está participando agora comigo deste culto a ter o coração de Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, no meio de uma geração corrompida, pecaminosa, maligna. Noé andava com Deus. Meu irmão, minha irmã, que coisa gloriosa. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Meu irmão, minha irmã, ande com Deus. Acerte a sua vida com Deus. Leia a Bíblia. Obedeça a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Mesmo com as igrejas fechadas, você na sua casa, na sua vida, na sua comunhão pessoal, você precisa andar com Deus. Não coloque a culpa na igreja. Ah, pastor, eu estou esfriando na fé, porque a igreja está fechada. Ah, pastor, estou desanimado, porque a igreja está fechada. Ah, pastor, eu parei de ler a Bíblia, porque a igreja está fechada. Ah, pastor, eu não oro mais, porque a igreja está fechada. Meu irmão, minha irmã, isso são desculpas. Você não tem desculpas diante de Deus. Adore a Deus na sua casa, glorifique a Deus, chame a sua família, dobre os seus joelhos. Não perca a sua comunhão com Deus. Por causa deste vírus, por causa desta pandemia, não perca a sua comunhão com Deus. No meio de uma geração corrompida,
pecaminosa, maligna, Noé andava com Deus. A sua família andava com Deus. Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca. E a Bíblia nos diz aqui, a partir do verso 13, Deus deu as medidas da arca. Deus mandou Noé construir uma arca. As medidas da arca estão aqui no verso 15. 300 côvados, 130 metros de comprimento, 50 côvados de largura, 22 metros de largura, 30 côvados de altura, mais ou menos 13 metros de altura. Deus capacitou Noé a construir esta arca. E no verso 18, Deus fala para Noé: Noé, estabelecerei o meu pacto, a minha aliança com você e com a sua família, com os seus filhos, com as esposas dos seus filhos. 8 pessoas entraram na arca, mas dois animais, 2 aves de cada espécie. Eu só quero chamar a sua atenção aqui, no capítulo 7, Noé entrou na arca, e toda a sua casa com ele, e de todo animal limpo, preste atenção nessa palavra, animal limpo, tomarás para ti 7 e 7. Então 7 pares, e os não limpos, 2 de cada par, simplesmente 2. Os animais impuros, as aves impuras, 2. Os limpos, 7 pares. Então, dentro da arca, havia animais limpos e animais impuros. Animais que poderiam ser usados para o sacrifício e animais que não poderiam ser usados para o sacrifício. O livro de Levítico detalha isso. Os animais impuros não poderiam ser consumidos. Os animais puros, limpos, poderiam ser consumidos. Então na arca tinha animais limpos e animais impuros. E alguns teólogos dizem que a arca é o retrato da igreja. Olha que interessante. Dentro da igreja tem crentes limpos e crentes impuros. Alguns teólogos defendem essa ideia. Dentro da igreja tem crentes limpos e crentes impuros. E a pergunta que eu quero perguntar para você é esta: você é um crente limpo ou um crente impuro? O que você é? Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 estavam limpas, entraram para a festa do Cordeiro. 5 não entraram, 5 eram impuras. E alguns teólogos dizem que Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, é o retrato da igreja. 50% da igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro, 50% não vai entrar. E eu quero te perguntar, de qual 50% você faz parte? Responda para você mesmo. Dentro da arca tinha animais limpos e impuros. Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Você conhece a parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo cresciam juntos. Aí na colheita, colheria o trigo e colheria o joio. O trigo iria para o celeiro, o joio iria para o fogo. E a pergunta que eu quero te fazer é essa: você é trigo ou você é joio? No capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai separar
as ovelhas dos bodes. Olha aqui. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Ó, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A Bíblia diz que, olha, capítulo 25, verso 33. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25, verso 33. Então porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Vai fazer separação entre as ovelhas e os bodes. E eu quero te perguntar, você é ovelha ou você é bode? O que você é? Você está limpo ou você está impuro? O que você é? Você é joio ou você é trigo? Você sabe. Você sabe. Então, dentro da arca, aqui em Gênesis capítulo 7, havia animais puros e impuros. Dentro da igreja hoje, tem crentes puros e crentes impuros. Responda para você mesmo. Assim será também como nos dias de Noé. Eu até digo para você que os dias de hoje são piores do que os dias de Noé. Porque no capítulo 6, no verso 5, a Bíblia diz que a maldade do coração do homem, o pecado do coração do homem, crescia continuamente. Olha, continuamente, continuidade. Se no tempo de Noé a maldade já tomava conta, agora imagina hoje, a corrupção hoje, o pecado hoje, a pornografia hoje, o adultério, a prostituição. Olha, hoje a coisa está terrível. Misericórdia. Só não vê quem não quiser ver. Os sinais da volta do Senhor Jesus estão aí. Agora, só mais um detalhe da arca. Só mais um detalhe. No capítulo 8 aqui, a Bíblia nos diz que o dilúvio durou 150 dias. Choveram 40 dias. E até as águas secarem, durou 150 dias. No final dos 150 dias, a Bíblia nos diz aqui, abra sua Bíblia, vamos lá conferir na Bíblia. Gênesis capítulo 8. A Bíblia nos diz que Noé, ele soltou, aqui ó, capítulo 8, verso 7. E soltou Noé um corvo. Um corvo. O que é corvo? Lá na Europa, na Ásia, fala corvo. Aqui no Brasil praticamente não tem corvo. Mas tem o urubu. Só para você entender. O urubu é um primo chegado do corvo. Urubu e corvo são quase palavras sinônimas. Inclusive o corvo era um animal impuro. Era um animal impuro. O urubu também hoje é um animal impuro, uma ave impura. E de que o corvo gosta? De que o urubu gosta? De carniça. De coisas impuras. Ele é impuro e gosta de coisas impuras. Ele é impuro e gosta de coisas impuras. E Noé soltou o corvo e foi um banquete para o corvo. Porque havia milhares de animais em decomposição, havia animais mortos. E era um banquete para o corvo. O corvo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E os estudiosos da Bíblia dizendo que a arca é como a igreja, na igreja tem também o crente corvo. Misericórdia, mas é verdade. É aquele crente que está na igreja, mas não define a sua vida espiritual, não serve a Jesus com sinceridade, vai lá no mundo, participa do banquete de cadáveres, de coisas podres, pecaminosas, e volta para a igreja, e depois vai lá novamente, participa do banquete do mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo. Tiago capítulo 4, não ameis o mundo,
nem aquilo que há no mundo. João também escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, não ameis o mundo, não se banqueteiem com o mundo. Não seja crente corvo, misericórdia. Não seja crente urubu, misericórdia. Não seja crente urubu. A pergunta é, que tipo de crente você é? Você está na arca. Você está na igreja. E que tipo de crente você é? Você é o crente pomba? Ou você é o crente corvo? Olha que detalhe interessante. O corvo, o urubu, quando eles ficam voando, é até bonito ver o voo do urubu. Não é verdade? É até bonito. Ver os rasantes que o urubu dá, né? Olha, ele plana no ar, é até bonito. Mas o que o urubu tá procurando lá de cima? Os olhos do urubu são extremamente aguçados, enxergam muito bem. O urubu, ele não vê as belezas da natureza, ele não vê os rios, ele não vê os riachos, ele não vê a fauna, as belezas da natureza, não vê. Ele está procurando o quê? Carniça. Ele está procurando carniça. Então o crente corvo, é até difícil falar crente urubu. É até difícil. Eu digo para você que é difícil falar crente urubu, que gosta de carniça, está na igreja, mas sai da igreja, participa do banquete lá de coisas podres, pecaminosas, e depois volta para a igreja, e canta, e dança, depois vai lá no mundo de novo. Jesus, falando em Lucas capítulo 12, verso 43, 44, por ali, ele diz que o castigo desse será duplicado, será pior ainda. Então Jesus, ele diz que na igreja tem ovelhas, mas tem bodes também. Jesus é que diz. Jesus é que diz. Jesus diz também que na igreja tem trigo, mas tem joio também. E é interessante que o joio é parecidíssimo com o trigo. O joio é parecidíssimo com o trigo. É por isso que o dono ali da roça, ali, daquela plantação, falou, deixa crescer junto. Porque depois os anjos que não se enganam, vão vir e vão separar o joio do trigo. O trigo será colocado no celeiro, no céu, e o joio será lançado no fogo do inferno. É exatamente o retrato da arca. É exatamente o retrato da arca. E é interessante notar que depois Noé viu que o corvo não resolveria o problema, o corvo não identificaria o problema. Noé viu que o corvo estava preocupado só com as carniças, o corvo não seria útil. O corvo não seria útil. Como o corvo hoje não é útil, não é. Como o joio hoje não é útil, não é. Como o bode hoje não é útil, não é. Aí Noé soltou a pomba. A pomba foi útil. E a Bíblia nos diz aqui que a pomba voltou à tarde, verso 11, arrancou uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então a pomba foi útil, ela trouxe vida. Falou, Noé, depois do caos tem vida. Jesus, ele é a oliveira verdadeira. Jesus, ele é a videira verdadeira. Jesus é vida. Depois do caos, a vida.
Depois do dilúvio houve vida. E a Bíblia, olha que interessante, Noé esperou mais alguns dias, esperou mais 7 dias, e soltou novamente a pomba. E depois a Bíblia nos diz que aos 27 dias do mês a terra estava seca. Então Deus falou a Noé dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos contigo, e todo animal. Então Noé saiu da arca. E o que Noé fez no verso 20 do capítulo 8 aqui de Gênesis? Preste atenção nesta verdade. Olha, preste atenção nessa verdade. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo. Animal limpo, preste atenção. Animal limpo, não impuro. Não. Noé não pegou o bode, não pegou o corvo, não. Pegou o animal limpo. E ofereceu sacrifícios de adoração a Deus. E o Senhor cheirou o cheiro suave no seu coração. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meu irmão e minha irmã, Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. No meio deste caos, no meio da pandemia, não pare de adorar a Deus. Gênesis capítulo 8, verso 20. No meio do caos, Noé e a sua família adoraram a Deus, fizeram um altar de adoração a Deus, e Deus cheirou o cheiro suave daquele sacrifício de Noé e da sua família. Meu irmão, minha irmã, adore a Deus com a sua família, glorifique a Deus com a sua família, leia a sua Bíblia, arrependa-se dos seus pecados, adore a Deus. Noé e a sua família acharam graça aos olhos de Deus, e eu quero profetizar, você também, a sua família, agora estão achando graça aos olhos de Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus é sobre a sua vida. Tenha um coração de adorador. Adore a Deus, glorifique a Deus. Faça do seu coração um altar. Faça do seu coração um altar de louvor e adoração a Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus. Participe do reino de Deus. No meio desta pandemia, você pode ser útil a Deus. Preste atenção nesta verdade. Você pode ser útil a Deus. Você pode ser útil a Deus. O corvo é inútil. O corvo não cumpriu com seu papel. Lá em Gênesis capítulo 8, não cumpriu. O bode também não cumpre com seu papel. Não. O joio também é enganação. Parece que é, mas não é. O papel do joio é esse. Parece que é, mas não é. Então eu quero desafiar você a ser trigo. Eu quero desafiar você a ser uma ovelha do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a ser como uma pomba. Para terminar, quer ver Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Vamos terminar aqui com esse verso. Capítulo 3. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus, a partir do verso 13. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. Então Jesus foi até o Rio Jordão, onde João estava batizando, e Jesus foi batizado. Verso 16, e Jesus saiu da água, e logo que ele saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. Deus usou o papel da pomba, um símbolo do Espírito Santo que veio sobre Jesus.
E no verso 17, eis que uma voz dos céus foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Meu irmão, minha irmã, olha, no meio desta pandemia, no meio desta crise mundial que estamos atravessando, que Deus possa olhar para você e dizer: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, que dá alegria para o meu coração, mesmo no meio da crise, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das angústias. Estão me adorando, estão me glorificando, estão participando, estão contribuindo. Estão contribuindo, usando do dinheiro que tem para abençoar a obra de Deus. Pastor, mas a igreja está fechada. Mas os céus estão abertos. Pastor, eu não vou entregar o dízimo porque a igreja está fechada, mas o reino de Deus está aberto. Pastor, eu não vou ofertar porque a igreja está fechada, mas o reino dos céus está aberto. A obra missionária continua. Os nossos missionários estão nos campos, precisando da nossa oferta, da nossa ajuda. Meu irmão, minha irmã, Deus está olhando para você agora. Deus está olhando para você agora. Este é o meu filho amado, a minha filha amada, que me adora, que me glorifica, que contribui com o meu reino, que participa. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão, adoração e louvor pelo teu amor. Aceita a nossa gratidão, Pai, porque no meio deste mundo mau, no meio deste mundo maligno, corrompido pelo pecado, as nossas vidas acham graça aos teus olhos, como Noé achou graça aos teus olhos. Que o teu filho agora, a tua filha agora, que esta família agora ache graça aos teus olhos, que o teu favor, que a tua graça salvadora, revelada em Cristo Jesus, permaneça e prevaleça em cada coração. Jesus amado, guarda o teu filho, guarda a tua filha. No meio deste dilúvio mundial de pandemia, de vírus, no meio deste mundo que está um caos, guarda as nossas famílias, guarda a tua igreja, guarda o teu filho. Jesus amado, tu és a nossa arca da salvação. E nós contamos com a tua graça, com a tua proteção, com o teu amor. Pai de amor, Deus eterno, que a tua graça, que a tua salvação gloriosa, que as consolações eternas do Espírito Santo prevaleçam em cada coração. Em Cristo Jesus oramos, Pai, com gratidão. Amém e amém. Deus te abençoe. E muito obrigado pela sua atenção.